me ouvem bem? Verificar os últimos ajustes técnicos, né, para que a gente tenha o mínimo possível de imprevisto. Mais uma vez, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez, pela segunda vez, né, nessa casa de orações, nesse hospital escola de almas e espíritos, ao qual nós fomos muito bem recebidos e é uma alegria muito grande estar aqui. E para falar desse tema, desse nosso Mestre Jesus, olha só o tamanho da responsabilidade que eu fui assumir, né? Porque falar de Jesus, a gente pode dizer que é fácil, dado o nosso pouco conhecimento, mas é muito difícil, porque nós não sabemos nem o grãozinho de mostarda da unha de Jesus, né? Tamanha importância, tamanha envergadura desse Espírito. Pegando carona aqui na prece do nosso irmão, que fez a abertura aqui agora, olha a importância desse Espírito, onde quer que alguma pessoa, que algum de nós, não só na Terra, mas em qualquer lugar do universo, nós podemos contar com Jesus, podemos contar com seu amor, com a sua presença sempre, porque Jesus e Deus, eles estão assim, sendo aqui bem populistas, são assim, né? Cai com a unha. Tanto é que o nosso mestre nos disse que para irmos até Deus, né, só seguir os passos, os ensinamentos de Jesus. Vai-se ao Pai, seguindo-me, diz ele. Então, é uma importância muito grande falar de Jesus. Eu falo que é fácil porque nos faltam palavras, né? Nos falta um vocabulário para engrandecer, falar a verdade desse nosso mestre. Mas, por outro lado, a certeza, o amor, a confiança de tê-lo como nosso guia. Imaginemos nós numa excursão, né? A gente nunca foi para um determinado local, uma praia. Chegamos lá, tem um guia, a gente tem que seguir esse guia, que a gente não sabe onde está. É o que acontece conosco hoje. Nós estamos aqui seguindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E a gente segue o guia. E o modelo? Ele também é o nosso modelo. O modelo é para ser copiado. Será que nós estamos copiando pelo menos um grãozinho de mostarda de novo, que Jesus veio trazer para a gente? Porque muitos de nós seguimos o nosso Mestre Jesus. Mas a caridade e o amor que Ele nos pediu, a gente consegue fazer? Com certeza ainda não, mas nós já estamos no caminho. Quantas pessoas estão aqui, poderiam estar assistindo televisão, né, assistindo um futebol, enfim, num churrasquinho, mas está aqui para pensar, elevar, crescer, evoluir. E nada melhor do que falar do nosso Mestre Jesus. Eu trouxe essa imagem para a gente começar. Vou ficar na frente aqui. Porque esse Espírito, antes de eu entrar porque na verdade eu falo que é difícil falar de Jesus, e realmente é. Mas se eu for falar, eu como sou muito falante, eu falo a noite inteira, né? Então eu vou ter que tentar segurar a língua aqui um pouquinho. Então, antes de entrar realmente no que eu quero trazer para vocês, esse Espírito é muito mais antigo do que a Terra. Ao contrário de nós, materialistas, homens, mulheres encarnados nesse planeta de provas e expiações, quando nós marcamos uma reunião, é aquela coisa mais chata do mundo, né? Reuniões longas, demoradas, e acaba que não dá em nada. Marcar uma para hoje, outra para amanhã, a gente não resolve as coisas. Já os espíritos com a envergadura de Jesus, não. Eles encontram raramente, milhões, milhares de anos. Um desses encontros aconteceu para a formação do nosso planeta. Jesus estava lá com espíritos iguais a ele e mais superiores, diretamente ligados a Deus, para prepararem o surgimento da nossa Terra. Jesus já estava lá. Olha o tamanho desse Espírito, olha a importância desse Espírito. Essa foi a primeira reunião que a gente tem notícia, né? E a segunda, milhares e milhares de anos depois disso, foi para programar o reencarne do nosso Mestre Jesus. Porque ele veio, fez-se homem, de carne, osso, sangue, trabalhou, para nos mostrar, não só para falar, para trazer o exemplo, porque o exemplo é que arrasta, né, as multidões.
E a gente, por mais que imaginemos ainda não estar cumprindo 100% o que o nosso mestre nos disse, mas olha, de 2000 anos, vamos arredondar, 2000 anos para cá, ele continua sendo lembrado, continua sendo falado, continua sendo admirado e seguido por muitos. Não significa que ele não veio à toa. Ele plantou a semente. Nós estamos, provavelmente, colocando pouco adubo ainda, pouca água, mas estamos a caminho. E uma maravilha do Mestre Jesus e de Deus é que todos nós tivemos o mesmo começo, o mesmo princípio. Todos nós, sem diferença, sem privilégio para um ou para outro. E todos nós também teremos o mesmo fim. Esse fim, no bom sentido, viraremos espíritos puros, viraremos anjos, vamos chamar de anjo, que está mais próximo da gente aqui. Alguns mais rápidos, alguns mais depressa, mas todos nós chegaremos lá. Olha que maravilha que é esse amor de Deus para conosco. E o nosso Mestre Jesus veio trazer para a gente esses ensinamentos. Eu já disse, eu até falei que eu costumo colocar os slides, às vezes eu nem uso, porque eu começo a falar e não paro. Ex-radialista, por isso, gente. Eu disse, o modelo a ser copiado. Quem de nós hoje pode dizer que copia Jesus 100%? Eu acho que ninguém ainda, mas nós estamos a caminho. Importante que estamos aqui. E lembremos, eu estava no estudo ontem, na pré-eleição, e a gente discutindo sobre algumas coisas importantes na área, falando da reencarnação. Para nós espíritas, nós temos, não somos melhores que ninguém, não somos melhores que os católicos, que os evangélicos, que os nossos irmãos da Umbanda, do Candomblé, etc. e tal. Mas nós temos uma responsabilidade muito grande a partir do momento que nós sabemos o que estamos fazendo. Até usei um exemplo pitoresco, fora da religião, que nos deixa chateados, tristes, às vezes até revoltados, é quando a gente vê no noticiário um juiz de direito cometendo um crime. Ele sabe da lei, ele conhece tudo, né? Então assim, por que eu trouxe isso para nós? Se está escrito que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós conhecemos um pouco dessa liberdade, sabemos de onde viemos, por que estamos aqui, por que sofremos, para onde vamos. Então a nossa responsabilidade é muito grande quanto a isso. E quantos irmãos nossos falam, não, eu não quero saber nada não, se eu não souber, pelo menos eu não vou ser cobrado, né? Vou escapar dessa, eu não sei, eu estou de gaiato na história. Né? Então, é um adendo que eu fiz relacionado a esse estudo que estava fazendo ontem. Seguindo os exemplos do nosso Mestre Jesus, vou pular um pouco, porque a história realmente é muito grande para falar de Jesus. Que tipo de semente nós estamos plantando? Lembremos lá da parábola do semeador. Nós estamos jogando a nossa semente nas pedras, no espinho, na terra fértil. Estamos cuidando da nossa semente. Que semente que é essa? Evolução, que se dá com amor, com a caridade. Só fazendo um apêndice aqui, um parênteses rápido também. Como diz Chico, nosso querido Chico Xavier e também o Divaldo Pereira Franco, se ambos estivessem visto na doutrina espírita que fora do espiritismo não há salvação, nenhum deles estaria. Então, o que eles viram? Fora da caridade. Então, não importa, né? O que a gente faz, o que importa é a caridade. E para fazer caridade tem que ter amor, não tem outro jeito. Você não faz caridade para alguém odiando aquilo que você está fazendo. Eu não conheço ninguém que faça isso. E eu acho que vocês também não. Então, que tipo de semente nós estamos plantando? Nós estamos fazendo a nossa parte? Será que valeu a pena Jesus ter gastado milhares de anos se preparando para encarnar nesse planeta denso, pesado, de provas e expiações? Eu trouxe para a gente aqui, para a gente diversificar um pouquinho a nossa explanação, um pequeno filme. É muito curto. O semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz.
E outro caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu cortei um pedaço que é muito comprido, né? Nós estamos ouvindo, estamos escutando, estamos apreendendo as lições do nosso mestre? Realmente é uma pergunta teoricamente fácil, mas de resposta difícil, né? Porque na verdade nós não podemos, embora o que mais a gente faz isso é comparar, né? A gente vive de comparação. Por quê? Porque ainda somos crianças em termos de evolução. Então a gente compara sim com um irmão, com o outro, nessa comparação. Mas o mais importante é a gente fazer com amor, com dedicação, com verdade, aquilo que a gente está fazendo. Se existe uma campanha, a campanha do quilo, por exemplo. Eu não tenho 1 quilo de arroz para doar, mas eu posso dar uma cebola, uma cabeça de alho, né? Ou meio quilo. Eu estou dando com amor, com carinho, né? com dedicação, com verdade. Isso é válido. Não é o amor total que o nosso Mestre Jesus nos pediu, mas já estou fazendo alguma coisa. E é devagar que se vai longe, né? A gente devagarzinho, se a gente sair daqui com um Fusquinha 1300 para ir lá em Natal, a gente vai bem devagarzinho, né? Para ali para esfriar o motor, mas a gente vai, né? Se a gente for no BMW, vai um pouco mais rápido. Se a gente for de avião, mais rápido ainda. Mas a gente vai, a gente chega. Não pode perder a esperança, perder a fé. Então a gente tem que seguir. E eu creio que nós estamos fazendo a nossa parte. E a nossa encarnação, essa atual, é a melhor de todas. Ou eu faço agora, ou eu vou ter que fazer depois. E se depois a nossa reencarnação não for aqui nesse planeta, for no pior? Né? Imagina só a situação. Nós temos que fazer tudo para que reencarnemos aqui, se esse planeta mudar de fase para melhor, ou que a gente vá para o melhor, e não para um pior. Segundo Divaldo Franco, o planeta está passando por um momento de muita efervescência. Muitos espíritos aqui encarnados estão na sua última tentativa de melhorar aqui. Caso contrário, vai para um planeta, assim como aconteceu com os degradados de Capela. Vai para um planeta, vamos chamar assim, bem mais atrasado, né? Bem mais atrasado, para não colocar valores. Eu já citei no começo para a gente que a importância de Jesus na criação da Terra. Não é à toa que ele é o governador do nosso planeta, né? Ele foi, como eu disse na reunião dos espíritos puros, né? Aquela que bate o martelo ali, acabou, vale milhares de anos. Não é como a nossa que fica procrastinando, né? Eu faço a reunião hoje para discutir aumento de salário dos funcionários. Mas aí tem uma contendazinha, não dá, aí passa para a próxima e vai 6 meses e não resolve nada. Já esses espíritos não, eles vêm, vamos criar um planeta assim, 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 e você, Jesus, você vai ser o cara, você vai ser o governador de lá. Jesus aceita, que é puro, é um espírito puro. Ele e Deus, como eu já disse, é carne com a unha, então ele vem, cria assim, esse planeta, aí tem toda essa formação, a atmosfera, vegetação, água, os animais, tudo, né? A questão do oxigênio, enfim. Aí prepara-se milhares de anos após isso para a vinda do próprio Jesus aqui para esse planeta que ele ajudou a criar. Então, olha a importância desse espírito. Como eu disse, o governador do nosso planeta. Vou voltar aqui um pouquinho. A gente fala muito de Jesus, mas a gente não fala de 2 personagens muito importantes para que o nosso mestre estivesse aqui conosco. Que foi o anúncio do anjo para Maria, que ela ficaria grávida, que daria o nome para esse filho de Jesus, e todos os detalhes que todos nós já sabemos. Então, Maria, um espírito de altíssima envergadura também, a gente sabe hoje que é responsável pela acolhida, aí atenção, amor aos nossos irmãos que saíram da vida através do suicídio, né? Então ela é responsável por acolher esses irmãos, que inclusive, repetir aqui, responsável por acolher Judas, né? Que contribuiu
para que tirassem a vida de Jesus, embora Jesus soubesse de tudo que fosse acontecer. Então aqui o anjo anuncia para Maria que ela seria a mãe do Messias, de Jesus, está lá em Lucas 1,38. E o outro personagem é José. Só que no caso de José, imagina naquela época, imaginemos hoje, vamos pensar, trazer para a nossa realidade, né? Segundo, eu vou daqui a pouco pedir licença para ler um pedacinho de um texto aqui para vocês. Segundo o Públio Lentulus, Maria era de uma beleza extrema, era uma das mulheres mais lindas daquele tempo. Então assim, e José, imagina souber, Maria chega, José, veio um anjo, apareceu para mim, disse que eu vou ser mãe de Jesus, né? Vai ser o Salvador, o Messias, o Cristo. Imagina a cabeça de José como é que fica na hora dessa, né? Mas Deus não dá ponto sem nó. Faz com que José, através de um sonho, não vou dizer convencido, né? Mas como é que eu diria uma palavra assim mais próxima da gente aqui? Explicaram para ele, fica tranquilo, não tem nada errado, entre aspas, não é traição, né? Você vai ser pai de Jesus, Maria vai ser mãe, acolha, vai ser... Resumindo, o espírito de José, também numa envergadura muito alta, acolheu essa situação, acolheu Maria e foi um pai maravilhoso. Tudo que ele podia fazer para Jesus, ele também fez. E nesse ínterim, programa-se o nascimento do nosso mestre Jesus. A envergadura de Jesus, o tamanho, o amor, o poder, a ligação de Jesus com Deus, sendo uno, os dois, ele poderia escolher qualquer lugar do universo, ou vamos da Terra, né? Vamos chamar da Terra para nascer. Podia nascer num país melhor, podia nascer na Europa, em outro lugar. Mas não. Para mostrar simplicidade, para mostrar humildade, para mostrar que os humildes alcançarão os reinos dos céus, eu coloquei essa imagem maravilhosa. No computador também é bonito, né? Mas enfim. Ele poderia escolher tantos lugares, mas não. A simplicidade, o amor, falam mais alto. E ele nasceu numa manjedoura, né, junto ali. Fala-se fugindo, né? Na verdade, fugindo, porque naquela época eles, com os rumores do nascimento do mestre, mandaram-se de matar todas as crianças que fossem nascer naquela época. Então, assim, imagina a situação. Você caminhando, hoje de carro é difícil, imagina no lombo de um animal, né? Você andando em desertos escaldantes, enfim. Eu trouxe para nós aqui uma imagem tão interessante. Para nós cristãos, a imagem de Jesus importa? Realmente sim, essa pergunta a gente consegue responder? A aparência física de Jesus, ela importa para nós realmente? Ela faz algum sentido? Se Jesus fosse negro, fosse preto, teria diferença para nós? Será que teria diferença? Fosse bem africano mesmo, legítimo, na África, né? bem preto mesmo, bem escuro. Não faz diferença para nós, né? Segundo algumas pesquisas que eu fiz, os homens daquela região teriam mais ou menos essa aparência aí. Essa fotografia foi feita, eu tirei da internet, feita por inteligência artificial, dadas as informações do povo daquela época, 2000 anos atrás, enfim, teria essa aparência. Mas Jesus é diferente, ele é diferente. Ele poderia muito bem escolher a forma que ele quisesse. Então, mas para nós, o que eu quero dizer é que não importa Jesus. Deus. A gente consegue ver uma imagem, uma fotografia de Deus, Criador do Universo, que criou, que já estava aqui antes de tudo. A gente não consegue. Ainda assim, a gente acredita em Deus. Eu acredito. Não tenho nenhuma dúvida quanto à existência de Deus. Mas a gente não vê uma imagem como essa, por exemplo, né, de Jesus. Essa é uma delas. Daqui a pouco tem outras. Mas, se olharmos com os olhos do Espírito, com os olhos do coração, com os olhos da alma, a gente consegue ver Deus. Todos os lados, todos os lugares. No ar que a gente respira, na água que a gente toma, nas flores, nos pássaros,
na inteligência humana que é capaz de construir um avião com centenas de toneladas voando, um navio gigantesco, inteligência que Deus nos deu. Então a gente consegue ver Deus em todos os lugares. Basta a gente olhar por cima do ombro. Não dá para imaginar nós aqui na Terra sem termos uma divindade tomando conta de tudo. Imaginemos, igual eu coloquei no começo ali, a Via Láctea. Dá para imaginar o planeta Terra flutuando no espaço sem sair 1 milímetro de rota, né? Tendo seu movimento de rotação, de translação, o Sol iluminando de um lado e escurecendo do outro e vice-versa, sem ter uma inteligência suprema, divina, que controla tudo isso? Não dá para a gente imaginar. Não é qualquer engenheiro que faz isso. Não é. Então, basta olharmos profundamente, refletirmos, perguntarmos para nós mesmos: gente, eu penso para respirar? Eu não penso para respirar. Eu vou falar para o meu coração: ó, agora você vai bater. Você bate, né? Você expande, você contrai. Você expande, não pensa. Tudo é criação de Deus. Não tem outra, não dá para duvidar disso. Infelizmente eu não trouxe aqui a fonte. Eu vi um estudo que fizeram de DNA. Todos os seres humanos, de todos os lugares, eles pegaram pessoas de todos os continentes e fizeram exame de DNA. Tem uma cadeia de DNA que é igual para todo mundo. Eles chamaram isso como é que chama, gente? Fugiu o nome aqui agora. Como se fosse o DNA de Deus, a marca de Deus no ser humano. Todos os seres humanos têm essa cadeia igualzinha. Difere de alguns lugares para os outros, mas essa é exatamente igual. Ali é a impressão digital de Deus sobre nós. Então não podemos duvidar de Deus. Imagina o tamanho, a moral de Deus para ter criado tudo e permitir que seu filho, não vai dar nem a questão de permissão. Jesus sabe, ele sabe, né? Ele e Deus é um só. O que um pensa, o outro também pensa. Para vir aqui na Terra, para sofrer, passar por aquelas humilhações, tudo que ele passou, para nos trazer o exemplo, para mostrar para a gente como tem que ser feito. Então a gente já estamos um pouco. Eu já disse que não importa para nós se ele é branco, mulato, negro, amarelo, etc. e tal. O importante é que a gente tenha esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Segundo Públio Lentulus, eu peço permissão para vocês, irmãos, eu não gosto muito de ler não, mas eu quero ler, eu faço questão de ler essa carta toda, porque ela é um pouco grande, mas isso aqui, essa carta, foi um documento encontrado no arquivo do Duque de Cesadini, em Roma. Essa carta, onde faz o retrato físico e moral de Jesus, foi mandada a Jerusalém ao imperador Tibério César. Tibério pediu para ouvir falar em Jesus, falou: quer saber quem que é esse tal de Jesus. E o Públio Lentulus era, na época, o responsável por fazer essa pesquisa de campo, de mercado, sobre Jesus. Reparem, irmãos, como que o Públio Lentulus descreve Jesus. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado um profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham, e que nela têm estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas deste Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, e uma só palavra, é um homem de justa estatura, e é muito belo no aspecto, e há tanta majestade no rosto, que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor da amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Eu fico intrigado positivamente o linguajar, né, desse povo, desse pessoal antigamente. Tanto que era rebuscado e bonito, né? Dá até inveja, viu? Oi, princesa. Continuando. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso dos nazarenos, que era comum na época, né? E seu rosto cheio, um aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face. De uma cor moderada,
de uma cor moderada, perdão. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos. Não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra, contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. É o respeito, né, a ordem que ele realmente cumpriu, né, ao mandado do governador. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Olha que legal. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem, vendo-o assim, porém em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos me querelam afirmando que é contra a lei de tua majestade. Aqui pegou, né? Aqui falou que era contra a lei de César, aí já deu um problema. Eu sou grandemente molestado por esses malignos hebreus. Disse que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, à tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo, Públio Lentulus, presidente da Judéia Lindisione. Olha, essa carta é um pouco grande, mas olha que maravilha a descrição de Jesus feita por Públio Lentulus. Então, assim, não tem como fazer um resumo dessa carta, tem que lê-la toda. Peço perdão para vocês, estou um pouco comprida, né? Mas eu acho que vale a pena a gente ter essa descrição de alguém que conviveu com Jesus. Então, aqui, olha, embora aqui tenha uns olhos um pouco claros, né? Castanhos claros. Mas eu coloquei uma figura diferente exatamente para mostrar que não importa, né? Não importa para a gente a real aparência do nosso Mestre Jesus. Todo mundo caladinho, ou estou falando demais, ou estou assustando o povo, né? Só lembrando que o Públio Lentulus é o Emmanuel, né? O mentor do Chico, porque tem pessoas que talvez aqui... Exatamente. Exatamente. Interessante a carta também, que traz uma proximidade para... Exatamente, assim, e nos coloca, porque na verdade, irmão, bem lembrado, a sua fala foi muito boa, me suscitou uma coisa aqui. Nós colocamos Jesus e Deus também muito longe da gente, né? Mas não está, gente. Jesus, eu vou até pular Jesus, vou direto para Deus. Que audácia, hein? Porque nós temos dentro de nós a centelha divina do Criador. Hoje é como se fosse várias gotículas de estanho, né, derretido numa chapa quente, que vai se aglutinando. Nós estamos esparramados, mas o centro disso tudo é Deus. A hora que nós juntarmos tudo, que nós ficarmos perfeitos, estaremos junto com Deus. Seremos deuses também, né? Façamos a nossa luz, como o Mestre Jesus diz. Nós somos luzes, nós somos deuses. Seremos uno com o Pai, né? Uno com o Pai. Hoje na verdade nós já somos, né? Deus não ia deixar a gente, ia criar algo imperfeito, imperfectível, né? Hoje nós somos, estamos em fase de imperfeição, mas nós somos perfectíveis, chegaremos lá. Então, seremos uno com Deus. A gente põe Deus muito longe, mas não, é só a gente fazer a nossa parte. A gente vai subir como um meteoro, como um foguete? Não.
Nós temos que passar aqui por provas, por expiações, temos que aprender. Cada reencarnação nossa aqui é um ano letivo na nossa escola da vida. Não tem como fugir disso. Então, mas aí, vamos colocar Jesus perto da gente, vamos tirá-lo da, como nosso irmão diz, vamos tirá-lo da cruz. Ele não estava naquela cruz. Aquela cruz era usada naquela época para sacrifício de todo mundo, não era só Jesus. Jesus não foi privilegiado ou foi, vamos usar a palavra horrível aqui, excomungado por causa disso. Não, era comum a crucificação de pessoas naquela época. Tiremos-lo da cruz e trazemos para o nosso lado. Vamos levar Jesus com o nosso pensamento para o hospital, para a cadeia pública, para embaixo das pontes, para um asilo, para um orfanato, para a casa espírita, para a igreja católica, para qualquer lugar. Vamos levar Jesus conosco. Aí você falando sobre Deus, Jesus está perto da gente, né? Deus está dentro de nós. Dentro de nós. Ele está perto, ele está dentro. Ele está dentro. Exatamente. A gente que afasta dele, né? E a gente só faz besteira quando dele nos afastamos. A gente tem que descobri-lo, né? Exatamente. E essa descoberta, ela não é assim, né? É fazendo o bem, é fazendo a caridade, fazendo a nossa parte. É um caminhar. É um caminhar. E todo caminhar começa com o primeiro passo. Se nós demos de 1000 passos, já demos 10, né? Faltam 990 só. É assim que funciona. Quantas encarnações forem necessárias? Deus sabe de tudo. O moral de Jesus é incomparável. Não dá para comparar, né? Então, vou até ir pulando aqui, porque típica de espíritos superiores. Vai comparar um espírito comum com Jesus? Não dá, né? A gente compara para saber o caminho. Não, esse aqui eu não quero ir, não. Eu quero ir para lá de cá. Né? A gente vive de comparação hoje em dia. Então, a gente tem que comparar, não tem jeito. Ainda não somos como Paulo, né? Que Jesus vive dentro da gente. Pois não? As comparações é para facilitar o entendimento, não? As comparações é para sim. facilitar nosso... Sim, porque nós ainda temos pouco conhecimento, né? Então, a gente faz comparação por isso. E como, por exemplo, as figuras Deus e diabo, né? A gente compara por quê? Não, eu quero seguir o caminho de Deus, não quero que siga o caminho do mal. Que também não foi criado por Deus. Deus não criou o diabo, Deus não criou o mal, né? A gente sabe disso. Essa frase eu gosto dela, que se nós excluirmos todos os livros sagrados, a Bíblia inteira, né? A Bíblia de Jerusalém, o Velho Testamento, o Novo, e deixássemos apenas o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, ali estaria tudo que a gente precisa para poder crescer e evoluir na vida. É simples assim. E eu convido você para a gente ver mais um pedacinho, mais um videozinho curto aqui. Porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome. Estou na frente de alguém? De justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia, e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Do Sermão do Monte, será qual que nós já estamos conseguindo praticar? Ou pelo menos estudar, treinar, né? Fazer um teste desse Sermão do Monte. Será que nós já estamos conseguindo fazer alguma coisa? Eu imagino que sim.
E tomara que sim, né? Para que a gente aproveite a nossa encarnação. Porque, como Jesus disse no passado, eu não vim destruir a lei, né? E destruir a lei, aquilo que foi feito na lei mosaica era necessário naquela época. Era daquele jeito, na lei de Italião foi necessária, não tinha como. Mas Jesus veio, vamos chamar assim, concatenar os 10 mandamentos em apenas 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Acabou. Se você faz isso, todos os outros estão incluídos nesse aí. Então, do Sermão do Monte, a gente tem que estudar o Sermão do Monte. Como a gente fala-se muito dos 10 mandamentos, mas se a gente pegar só o Sermão da Montanha dito por Jesus, a gente vai esquecer o resto? Não. Mas se sobrar só isso, a gente já está no caminho para a nossa evolução. Jesus, a gente sabe muito bem que é o caminho, a verdade e a vida. A gente tem dúvida? Nós espíritas, cristãos, nós cristãos, de forma geral, não podemos ter dúvida. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se ninguém vai ao Pai senão através dele, a gente não pode titubear numa hora dessa. Ou a gente acredita em Jesus ou não. Né? Então, bem-vindo, irmão, de hoje e de outrora, neste ambiente, pra falar de amor. É como um hino ao romper da aurora, em homenagem ao Mestre e Senhor. Esta cidade se enche de alegria e ao espremer em nossos corações, e o ambiente acontece traduz, vivem todos nós. Mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade. Bem-vinda seja a fraternidade. Fala de amor, fala de caridade. Mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade e a vida. Nesse ínterim, irmãos, supliquemos. Vamos pedir a Jesus que Ele nos atenderá. Se as nossas preces, se a nossa súplica, se a nossa oração foi sincera, for do fundo do nosso coração, pode ter certeza que Ele vai nos atender. Às vezes não dá aquilo que a gente pediu, mas vai dar aquilo que a gente precisa e merece. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor, e
Nosso Mestre Jesus, Ele é amor, imenso amor. Conhecemos algum amor maior do que o amor de Jesus para conosco? Será que já teve aqui na Terra alguém com algum amor maior? Acho que só de Deus, né? Para enviar o seu próprio Filho amado para nos trazer como exemplo. Então, Jesus, essa música eu quis fazê-la de uma forma bem simples, com palavras simples, com letra simples, para mostrar todo o meu carinho, toda a minha gratidão com Jesus por essa encarnação. Então, foi um momento muito ímpar quando eu fiz essa música. Mestre Jesus, a Ti venho agradecer por esta bendita encarnação, onde devemos crescer e evoluir em busca do amor eterno, fazendo bem ao nosso irmão, abrandando o nosso coração. Obrigado, Senhor Jesus, não canso de agradecer tudo que faço, é muito pouco, Senhor, comparado ao seu imenso amor. Obrigado, Senhor Jesus, não canso de agradecer tudo que faço, é muito pouco, Senhor, comparado ao seu imenso amor. Então, irmãos, caminhando para o final, espero não atrasar, vamos deixar claro para o nosso Mestre Jesus que nós estamos com Ele. Ele está conosco sempre, a gente não tem dúvida disso. Mas vamos fazer a nossa parte, vamos, Jesus, eu estou contigo. Vamos deixar muito claro para Ele isso através dessa música aqui, ó. Vou fazer direto, tá? Naquela voz de sul, eu pude te sentir no monte Carmelo, teu chamado eu compreendi. Então meu coração de esperança saltou e uma imensa me invadiu, me amor. Cristo, pequenino, a te seguir.
Evangelho de Jesus, e sofrimento no Evangelho de Jesus, e sofrimento no Evangelho de Jesus. É isso, irmãos. Para a gente terminar, eu sei que eu vou atrasar 1 minuto para essa última pergunta aqui. Quem matou Jesus? Quem foi que matou Jesus? Alguém sabe me dizer? Se essa pergunta for feita a vários locais do mundo, uns vão dizer que foram os judeus, outros vão dizer que foi Judas, outros vão dizer até que foi o diabo, né, que matou Jesus. E se eu falar para vocês que não foi nenhum desses três? Nenhum de ninguém. Ninguém matou Jesus. O amor de Jesus se entregou para mostrar para nós o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Muito obrigado, que Jesus abençoe a todos nós.